Hoje, na grande entrevista, temos connosco o empresário Horácio Muniz. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, João. Obrigado pelo convite para estar aqui presente. Comece pelo princípio. É simples ser empresário aqui em Angola, não? Bom, essa é uma questão muito importante, muito interessante até. Não é simples. É muito difícil ser empresário em Angola, especialmente empresariado que está ligado à agroindústria, porque nós temos um conjunto de etapas para cumprir que noutros países não as teríamos. Eu acho que nós temos 4 vezes mais obrigações que tem um empresário noutras latitudes. Apesar da agroindústria ser uma aposta do país, não? É, também é uma indústria recente, é uma área completamente nova, mas de facto é muito difícil, porque nós, para além da burocracia e do ambiente de negócios que nós temos, que é extremamente difícil, temos um conjunto de dificuldades em relação a todo o processo da industrialização. Por exemplo, nós temos que ter embalagem. A embalagem leva-nos uma grande parte do nosso investimento. Nós temos que ter estoque, não compramos uma palete, contrariamente àquilo que o nosso parceiro noutros países, nossos colegas noutros países podem comprar. Compram uma palete, nós temos que comprar um contentor, são 24 paletes. Portanto, temos logo um imobilizado muito maior. Depois temos que criar também o sistema da produção. Para a produção também temos que comprar matéria-prima em grande quantidade, congelá-la, porque temos aqui muitas das vezes dificuldade em conseguir manter um abastecimento de matéria-prima consecutivo. Depois temos o problema também de colocação no mercado. E a colocação no mercado, nós temos aqui também um problema que tem sido recorrente. Normalmente as grandes superfícies ou os nossos clientes têm prazos de pagamento dilatados. Funcionam com prazos de pagamento de 30, 60, 90 dias, alguns 120, e às vezes é uma dificuldade para conseguirmos receber. E depois temos o problema do capital. Portanto, nós precisamos de capital a circular. Portanto, tudo isto nos leva uma grande parte do nosso capital que podia estar distribuído e focado naquilo que era o desenvolvimento da indústria, com investimento em máquinas, com investimento no desenvolvimento da nossa própria indústria, melhorar a nossa capacidade de produção, mas nós aqui temos muitas dificuldades. Vamos, Ora, vamos tentar olhar um pouco para essas dificuldades, começando pelas questões, pelo início também, por essas questões das dificuldades que são 4 vezes mais. Isso é o processo burocrático, é a relação com as instituições, é o que é isso? não, repara, nós temos vindo a melhorar as relações com as instituições. As instituições hoje estão a fazer um esforço para acompanhar aquilo que é a necessidade daquilo que nós vimos falando frequentemente com eles, com as instituições. Mas o problema é mais estrutural com as instituições. Portanto, às vezes, por exemplo, para nós conseguirmos exportar, se for um produto agrícola, nós temos que contactar o Ministério da Indústria e o Ministério da Agricultura. E entre a comunicação de um e do outro pode variar 15 dias, portanto a exportação fica logo dificultada. Portanto, temos logo aqui um problema de dificuldades. Portanto, era necessário, em relação às instituições, era necessário de facto haver uma integração das instituições, ou um gabinete, e já se vem vindo a falar há muito tempo, pelo menos há 2 anos que se fala num gabinete de exportação, neste caso para a exportação, que é o nosso objetivo, que todos nós temos este objetivo de exportar, mas as dificuldades são grandes para exportar, portanto, não estamos a fazê-lo diretamente, vamos utilizando outros meios para conseguir lá Com chegar. esses constrangimentos todos, têm preço para exportar? Ou seja, estamos a falar desses constrangimentos todos. Olha, em relação aos preços, há aqui uma situação que nós temos que ter em conta. Nós somos capazes de ter e ser competitivos, somos capazes. Temos é que desenvolver mecanismos que nos permitam atingir esses valores de competitividade. Mas nós temos uma coisa que muitos países precisam. Nós temos matérias-primas de qualidade e essa qualidade tem um preço e esse preço eles estão dispostos a pagar. Portanto, nós temos essa competitividade disponível. O problema é que nós temos um conjunto de adversidades dentro do nosso próprio sistema que fazem com que nós muitas das vezes cheguemos mais caros que os produtores de outras latitudes. Hoje, quando falamos em exportar produtos agroindustriais, estamos a falar de quê? Do mercado vizinho ou estamos a falar de mercado europeu ou de outros mercados? Bom, nós temos uma receptividade muito grande e uma procura muito grande da Europa pela diáspora. Portanto, neste momento cresceu muito a procura.
Temos também os Estados Unidos, como há parceiros, há outros empresários a exportar já para os Estados Unidos, e temos uma relação aqui com os nossos vizinhos que podia ser exponenciada, coisa que nós estamos a fazer, não é? Eu estive no Congo há uns 2 anos atrás para tentar colocar produto no Congo e foi difícil, não é fácil, portanto a relação não é tão fácil assim, porque eles estão habituados a um país completamente diferente. Muitas das vezes também não se sentem vontade de comprar a Angola, portanto há aqui um gap, mas nós poderíamos aproveitar e desenvolver muito mais o nosso mercado da SADC, especialmente Namíbia e África do Sul, podíamos explorar. Hoje em dia, para a agroindústria, já há produção agrícola no país ou ainda se faz muito através de importação desses produtos? Não, por exemplo, dos 140 produtos que faço, não importo nada de matérias-primas. Toda a matéria-prima é local. E nós temos muita matéria-prima que é desperdiçada. Eu vou-lhe falar de um caso muito específico, que é o caso do tomate. O tomate tem uma época. E nessa época existe capacidade de poder transformar o tomate em massa de tomate e em tomate pelado, em tomate frito, em tomate de diversos formatos. Mas não se faz. Portanto, Faltam pequenas indústrias, não é? faltam as pequenas indústrias e falta também aqui um processo que implica, porque estas indústrias, por exemplo, o tomate precisa ser congelado, precisa ser transformado e congelado. E nem todos temos essa capacidade, portanto é preciso também criar essa capacidade. Isso leva-nos a outras coisas, portanto o formato que nós temos também para financiamentos para as empresas também tem aqui algumas dificuldades depois de fazermos cumprir esses financiamentos, porque nós lutamos com muitas frentes, como disse no início, nós somos 4 vezes mais difíceis de conseguir atingir o mesmo objetivo que um outro empresário noutro país. Portanto, para que tenha uma ideia, todos estes financiamentos para o DESI, que é investimento em infraestruturas, as infraestruturas não são rentáveis de imediato. Elas são amortizáveis ao longo de um período. Mas o plano de pagamentos inclui o mesmo período para pagamento de máquinas e matérias-primas que inclui para infraestruturas. Portanto, o que acontece muitas das vezes é que mais de 60% do investimento feito é infraestrutura, que não gera riqueza. Portanto, e cria-nos problemas de tesouraria. Portanto, aqui temos um problema. Para estas áreas específicas... Mas isso implica uma relação com os bancos, com a banca comercial. A banca comercial terá alguma sensibilidade para isso, ou não? Eu creio que nem se põe essa questão, porque sempre que abordamos esta situação dizem que, de facto, o processo é aquele, o prazo de pagamento é aquele, são 8 ou 10 anos, no caso do PRODES são 8 ou 10 anos, e está tudo incluído, está tudo no mesmo setor. E nós temos que, de facto, aqui fazer uma separação daquilo que é imobilizado, corpóreo, que não gera riqueza, e imobilizado, que gera riqueza. E dar um período mais dilatado ao que não gera riqueza para podermos cumprir, porque não se consegue cumprir. Porque também nós partimos do princípio que o mercado angolano é grande. O mercado angolano não é grande. Portanto, o consumo não é um consumo com poder de compra. Portanto, nós temos dificuldades em colocar produto no mercado. E o nosso mercado tem uma particularidade, que tem uma alta percentagem de comércio informal. Como é que vocês lidam com isso em termos de... Esse é um handicap que todas as empresas têm, portanto, a informalização do mercado. Mas tem duas escritas. Quer dizer, como é que isto Pois, na prática nós funciona? não trabalhamos dessa maneira. Nós na empresa não trabalhamos dessa maneira. Temos tudo dentro daquilo que é as normas e as regras que estão estabelecidas no mercado. Portanto, só funcionamos com faturas e a partir daí só vendemos a partir desse pressuposto. Mas no mercado informal há uma situação que nos cria grandes e graves problemas, que é o facto de nós termos, por exemplo, um sistema fiscal que permite três tipos de sistema fiscal. Ou seja, temos o sistema de exclusão, o simplificado e o regime geral. Ou seja... Estamos a falar do IVA, não é? Do IVA, exatamente. E este sistema fiscal do IVA não cria competitividade entre os parceiros. Portanto, há uns que estão no sistema, outros que não estão no sistema. Portanto, isto cria um gap aqui assim entre aquilo que é a realidade do nosso comércio e aquilo que é
na formalização a nossa forma de estar. Ou seja, o regime de exclusão também, de alguma maneira, estimula o informal, é isso que me está a dizer? Estimula, o regime de exclusão estimula. Nós temos conhecimento que muitos dos que estão fora do sistema tributário, e especialmente do IVA, não querem estar e têm limitações. Apesar de agora ter havido uma alteração e passou a ser até 25 milhões a utilização deste sistema, automaticamente passará para o sistema simplificado. Mas eu acho que nós tínhamos grandes vantagens Ter o sistema único? em ter um sistema único e Com valor, com uma taxa mais baixa. possivelmente teremos que analisar essa hipótese. Teríamos que analisar essa hipótese por uma taxa mais baixa e fazer com que as pessoas tivessem uma consciência fiscal. Portanto, nós temos um problema de consciência fiscal. E nem todo o cidadão tem noção de que pagar impostos é um ato de patriotismo, é um ato de cidadania. Portanto, nós temos que pagar, porque nos outros países de onde nós importamos, o cidadão faz questão de pagar imposto. Mas isso tem a ver com o retorno, não é? As pessoas também pagam impostos porque sentem retorno do Estado. Se não sentem retorno, não pagam. Pronto, essa é uma questão que temos que, de facto, ter em conta. As pessoas querem ver onde é que estão aplicados os seus próprios impostos, não é? Coisa que não tem acontecido. Mas nós andamos aqui muito, e se permita-me a palavra, pendurados no petróleo. Não é? E nós temos que mudar este paradigma e temos capacidade de o fazer. Ora, para nós mudarmos este paradigma, também temos que olhar para as PMEs. Temos que criar mais e melhor PMEs. Portanto, as micro e as pequenas empresas são aquelas que vão dar a empregabilidade e criar uma dinâmica de mercado, fazer circular capital, coisa que até agora nós não temos tido. Portanto, vemos de facto apoio para as grandes empresas, mas não vemos apoio para as PMEs. Sim, os grandes projetos têm isenções fiscais, têm uma série de coisas. Há uma série de vantagens para as grandes empresas e para as micro e pequenas não há. Eu posso lhe dizer, por exemplo, porque é que nós importamos massa de tomate em pó? Ou seja, pó de tomate para fazer massa de tomate. Quando nós temos tomate aqui, as empresas que estão cá não podem fazer isso? Podem fazer. Portanto, há aqui também um contexto que é preciso nós termos noção de que temos que alterar este paradigma. Não é? Falou há bocado da questão do IVA. O IVA, quando foi apresentado exatamente para disciplinar a economia e formalizar a atividade produtiva. Que balanço é que faz nesta altura, destes 3 anos? Olha, eu vou lhe dizer muito sinceramente e com muita pena minha, eu vejo com muito ceticismo esta forma que se está a fazer a reforma tributária, não só na questão do IVA, da implementação do IVA, porque parece-me que a implementação do IVA não está a ser tão positiva, porque temos ouvido falar por vários players que é positivo, porque saímos de uma situação em que não se pagava imposto e hoje há muita gente a pagar imposto. Bom, mas quando a gente sai do zero, tudo é positivo. Portanto, o importante é ver, depois de sairmos do zero e já termos 3 ou 4 anos de experiência, quanto é que estamos a crescer. E nós aqui acho que temos que fazer uma análise, temos que olhar para dentro e ver de que forma é que nós estamos, aonde é que nós estamos a errar e de que forma é que nós devemos reformular isto. Vislumbra-se, fala-se que há uma reforma tributária em curso que vai mudar 180 graus o nosso paradigma da tributação, mas essa reforma tributária, do meu ponto de vista, especialmente em termos de IRPS e IRPC, não está contextualizada, porque nós temos uma situação em que países onde nós fomos muitas das vezes copiar ou fomos olhar para aquilo que lá se fazia ultimamente, por exemplo, é isso mesmo, Portugal, só que eles tiveram várias etapas e nós fomos buscar a última versão daquilo que eles fizeram de evolução durante os últimos 20, 30 anos. O IRPC vai penalizar as empresas ou vai aliviar as empresas? Olha, eu vou lhe dizer muito sinceramente, João, eu não estou muito otimista que vá melhorar. Já ouvi várias versões que é para melhorar, mas daquilo que eu li, daquilo que eu vi, da forma que eu interpretei, é para prejudicar. Portanto, as empresas vão ser muito mais penalizadas. Porque isso também depende da postura da AGT, não é? Exatamente. Nós estamos a esgotar todas as nossas capacidades de poder aguentar as empresas neste sistema. Ainda agora, este mês, fomos surpreendidos por uma situação que tem a ver com divergências em relação ao IVA.
Portanto, pelo novo método, está-se a utilizar a inteligência artificial para fazer o cruzamento das faturas de quem compra e de quem vende. Eu, pessoalmente, sinto-me penalizado, porque tenho a situação completamente regularizada, porque comprei com fatura, fui à loja, comprei com fatura, evito comprar produtos que não tenham faturas, e quando dou por mim, sem ter conhecimento, aliás, a AGT fez aqui uma situação, tomou aqui uma decisão em silêncio, porque não deu conhecimento ao mercado. E nós fomos surpreendidos, por acaso, Agora existe, está. fomos clicar no botão das divergências e verificamos que estava lá os meses quase todos do IVA devolvidos para nós justificarmos. Bom, nós aqui então estamos-nos a substituir aquilo que a AGT deveria fazer, que é de facto ir à procura de quem não pagou. Ou seja, vocês também, para serem menos penalizados, são vocês que vão ligar para os clientes a dizer, pá, paga lá o IVA, faz lá aí. Não, mas é que nós não conseguimos fazer isso. Presumo que essa seria a ideia da AGT. O senhor agora vai atrás do contribuinte, não é? E vai dizer a ele que ele não lançou e tem que reclamar. Mas eu não posso fazer isso. Aliás, muitas das faturas que circulam no mercado são de empresas de estrangeiras, muitas chinesas até, em que você não consegue ter um diálogo com o próprio interlocutor, porque ele fala uma língua estrangeira que você não consegue entender. Como é que você lhe vai explicar que ele não lançou a fatura no SAFT e que o SAFT não foi aceito e que ele não comunicou? Nós não sabemos, nós estamos extremamente apreensivos com a situação do que vai decorrer deste levantamento que foi feito em relação ao IVA de janeiro até à data de hoje, porque as empresas não têm capacidade de pagar duas vezes a mesma situação, porque nós já pagamos na fatura. Se não nos deduzirem, vamos ter que pagar a diferença, portanto vamos pagar duas vezes. Portanto, isto é um custo a duplicar. E isto levanta uma outra questão. É que nós queremos estar formalizados, mas ao fim e ao cabo, quem se está a rir de nós são os que estão informalizados, que dizem, pá, vocês é que não estão bem. Nós estamos bem porque nós não temos esses problemas. Também não percebo, e isto é uma situação que é pública, não é? Porque o João fez o favor, fez a entrevista aqui ao Sr. PCA da AGT, onde ele disse que havia 1.700.000 contribuintes singulares e 300.000 empresas. Mas se nós olharmos para o espectro do país, inclusive se fizermos uma pesquisa, registados estão 11.800.000 contribuintes. Portanto, só 2 milhões é que são penalizados. Nestes 2 milhões que a AGT tenta implementar todas estas formas automáticas, inteligentes e de uma procura de mais receita fiscal. Nós estamos esgotados, nós estamos a chegar a um ponto que já não temos mais para onde irmos buscar dinheiro, porque não chega. Nós a grande parte dos empresários, especialmente os pequenos e médios empresários, não têm salário, vivem sem salário. Portanto, à medida que vão conseguindo, porque dão prioridade ao pagamento dos salários dos funcionários. Portanto, eu nunca falhei um salário de nenhum funcionário meu. Eu nunca falhei o pagamento do imposto. Mas neste momento vejo-me numa situação que, mais dia menos dia, se calhar vou ter que ou fechar, porque não tenho capacidade de continuar, ou então ter aqui alguns atrasos dos pagamentos de algumas situações. Porque uma das questões que quando se fala de IVA, enfim, isso é público, o próprio PCA diz, é os reembolsos, que é uma situação, ou seja, os reembolsos acumulam-se na AGT, não é? Ou seja, como é que dizer, os empresários queixam-se, mas também não pedem o dinheiro está lá. Ou seja, este argumento do volume de reembolsos que não foram pedidos ou que não foram levantados da AGT não é contrário a isso que está a dizer. João, eu falando com alguns empresários, parece-me que as coisas não são assim tão simples. Não que se vai ao sistema, como disse o PCA da AGT, vai-se ao sistema, coloca-se e automaticamente recebe-se a resposta. Parece-me que não seja assim tão simples. Esta questão do IVA seria muito mais simples se nós tivéssemos o IVA generalizado a todo o mercado. Podíamos fazer uma análise mais pragmática da situação, coisa que nós não temos hoje. Nós estamos a falar só de 2 milhões de contribuintes e se calhar desses 2 milhões só 300.000 é que estão a pagar IVA e estão a fazer circulação do IVA, que são as empresas. Não é? Os outros são consumidores diretos. Portanto, temos aqui uma situação... Perdão. Temos aqui uma situação um bocadinho diferente, não é? Ora,
qual é a dificuldade de nós passarmos o IVA à generalidade do mercado com uma taxa mais baixa? Porquê é que nós não experimentamos? Porquê é que nós ou não experimentamos ou não estudamos? Nós vamos buscar sempre muitas consultores lá fora que vêm de experiências diferentes. Muitos deles até são recentes, saíram da faculdade há pouco tempo. Não têm noção do que é que foi feito antes nesses países para chegarem onde estão. Eu posso lhe dar um exemplo. Eu trabalhei na Europa durante algum tempo. Foram 22 anos a trabalhar na Europa, em empresas multinacionais. Portanto, e o IVA foi uma coisa que foi sendo evolutivamente afinado. Portanto, houve uma evolução para a afinação do IVA, até chegarmos a este ponto. Hoje, na Europa, o próprio cidadão estranha que não paga IVA, ou que não paga um imposto. Ele estranha. Nós aqui não, nós não temos a cultura do pagamento de impostos. Portanto, precisamos criar essa cultura. Mas da forma como está a ser construída a imagem do pagador de imposto, as pessoas não vão querer pagar impostos. Porque é uma obrigação, é um drama, as pessoas ficam extremamente nervosas, porque há de chegar aquele dia e depois não têm os documentos em dia. Porque nós também temos aqui algumas dificuldades que na Europa não existem, que é o facto de os nossos contabilistas não são assim tão, em número tão grande. Portanto, nós temos um número de contabilistas limitado. Muitos deles ainda estão a interpretar determinados códigos do próprio IVA. Portanto, há aqui um processo evolutivo que está a crescer e que há vontade, porque, repare, vontade para estar no sistema, a maior parte dos empresários que eu conheço, e inclusive de cidadãos, querem estar no sistema, mas não desta forma. É difícil, não É é? difícil, é a dificuldade que se cria. A ver. E a questão da submissão eletrónica com a internet que o país tem também não facilita, não? Bom, eu tenho vindo ao longo do tempo, sempre que tenho possibilidade de ter acesso à AGT, em reuniões que tenho, às vezes, por onde sou convidado, é uma das questões que eu levanto, que é o problema do SAFT. O SAFT, em Portugal, por exemplo, só nos últimos 12 anos é que foi implementado em todo o mercado. Portanto, até 12 anos atrás, o SAFT não era implementado para as micro e para as pequenas empresas. Nós temos esta situação do SAFT, para além de ser uma coisa que tem que ser apreendida e tem que haver técnicos capazes de o fazer. Portanto, é preciso que as escolas hoje deem essa formação para se perceber o que é o SAFT. Portanto, é um sistema de comunicação que é o tal que levanta a questão agora do cruzamento das faturas. Portanto, é preciso que todos tenhamos noção de que aquele sistema vai colidir com o outro sistema do outro colega que vai enviar. Portanto, nós não estamos preparados para isso. Olha, não temos NERT em alta velocidade. Hoje mesmo, dificuldade enorme para se conseguir entrar na internet e para fazer movimentos bancários com a internet que temos. Além do problema da internet, temos um problema da iliteracia fiscal, da iliteracia de gestão. As pessoas não têm conhecimento. Portanto, e esta falta de conhecimento é que gera, muitas das vezes, a fuga para a informalidade. Porque as pessoas pensam que, se comprar com fatura, estão a ser vistas. Às vezes, vai-se à província e diz, passe lá a fatura. E as pessoas dizem, não, para a fatura não. Você vai, por exemplo, à cidade da China e pede com fatura, modificam-lhe o preço. Se for sem fatura e paga num POS, num multibanco, se for sem fatura, paga noutro. Ora, isto não pode, nós não podemos ter estes dois E a sistemas. cidade da China é uma coisa que Nós não podemos deixar de tem lá um ir. posto da AGT lá dentro, não é? Lá tem um posto AGT. Isso é que é importante perceber. Exatamente, e acontece naquele sítio. E ali acontece diariamente. Mas há uma relação um pouco truculenta entre a AGT e os contribuintes. Isso também não ajuda, não é? Essa relação turbulenta, penso que é mais uma. As pessoas não confiam. Também não vão pagar. Não. Tem havido algumas situações que põem em causa também a imagem que a AGT passa para o cidadão, não é? Nós temos visto nos últimos tempos situações que se passam ou que se passaram dentro da AGT e que põem em causa. Por exemplo, eu vou-lhe falar desta mais recente, do levantamento da devolução das faturas para a dedução do IVA.
Ninguém teve conhecimento. Ainda hoje, não se viu em lado nenhum uma informação ou uma, uma nota da AGT a explicar o que é que se está a passar. Nós estamos todos na expectativa do que é que vai acontecer. Muitos empresários estão na expectativa de que assim que saia uma nota de pagamento de uma coisa relacionada com o IVA, fecham as empresas. Nós não temos capacidade financeira. E esta relação que a AGT tem de silêncios, de guardar a informação, de falta de comunicação, cria esta distância entre o cidadão e a autoridade tributária. Nós estamos aqui, sempre que se olha para a AGT, olha-se para um inimigo. Eu trabalhei em países que a autoridade tributária era um parceiro, não um inimigo. Portanto, e nós, esta perspectiva também tem que ser mudada pelo conceito que a AGT tem, porque a AGT também tem pessoas que muitas das vezes pensam que a forma como estão a gerir a AGT e que estão a colocar as questões da tributação para o nosso contexto é mais correta e muitas das vezes não é mais correta porque nós temos problemas que outros países não tiveram e que não têm. Hoje, se for a Portugal, se for a Espanha, a iliteracia fiscal deles é quase que Sim, a não 100%. pode haver essa transcrição, não é, das obrigações. Esta forma como nós copiamos e trazemos, e todos temos que perceber o que os outros já perceberam há 20 anos atrás, nós não temos essa forma de fazer um copy-paste da mentalidade, da mente das pessoas. Agora você vai pensar assim, antes tem que ser construído. E nós temos, inclusive, temos falado muitas das vezes, sempre que vamos aos fóruns da AGT, que é necessário comunicar por meio da televisão, por meio da rádio, comunicar diretamente com o cidadão, explicar ao cidadão o motivo porque é que está a pagar o imposto A ou o imposto B, ou da necessidade de pagar um imposto, e ver se esses resultados também práticos também é importante. Qual é essa relação entre os empresários e os técnicos da AGT? Diretamente não existe essa relação, que eu tenha conhecimento. Existe sim com as associações. Portanto, as associações têm relacionamentos institucionais com a AGT. A relação é uma relação de dois parceiros, não é? Mas as empresas têm algum pânico dos técnicos da AGT. Ou seja, eu falo com empresas que dizem, bem, eles vêm cá sempre à sexta-feira, até que já contratei alguém só para falar. Ou seja, este tipo de relação. É aí que os empresários se relacionam também com a instituição. Mas isso não acontece só com a AGT. À sexta-feira acontecem com várias instituições que aparecem à sexta-feira nas empresas, não é? Mas, repara, As administrações municipais. aparecem várias. Mas nós até percebemos isso e isso até se compreende os motivos muitas das vezes. Nós precisamos é ter aqui, portanto, daquilo que nós, na nossa conversa inicial falamos do ambiente de negócios, não é? Portanto, tudo isto envolve o tal ambiente de negócios que nós não temos e nós demos-nos conta, por exemplo, que agora neste encontro que houve aqui da África, Estados Unidos, que nós temos um trabalho de casa para fazer comparativamente a muitos países africanos, que estão muito mais à frente do que nós. Portanto, a Namíbia fez uma operação de charme brutal, aqui de Quénia, Serra Leoa, Gâmbia, Nigéria, trouxeram empresários com faturações abaixo dos 500 mil dólares, para darem exemplos, portanto, que eram exportadores. Portanto, e nós ficámos surpreendidos ao dizer um empresário para um evento destes, que fatura menos 500 mil dólares, portanto, é significativo, não é? E nós ficámos um bocado surpreendidos. Tivemos a oportunidade de falar com eles e verificamos que, de facto, eles estão muito focados em apoiar os empresários. Por exemplo, a Costa do Marfim, o primeiro-ministro da Costa do Marfim deu um exemplo de como é que gera as zonas económicas e realmente aquilo é para criar indústria, potência ao industrial para se instalar. Porque eles fazem as zonas económicas, portanto, têm todo o processo de terraplanagem, infraestruturação, depois da zona económica estar pronta, entregam aos empresários. A única coisa que pedem é pagamento de impostos e criação de postos de trabalho. Portanto, e a partir daqui tudo funciona. Nós aqui não funcionamos assim, não é? Uma das questões que se fala é que muitas pequenas e médias empresas estão a sair para países vizinhos. Começa-se a falar um pouco sobre isto, à procura destas tais condições que não têm no país. Olha, eu, João, posso lhe dizer o seguinte, das abordagens e nos espaços onde a Namíbia fez a apresentação, eles deram todas as oportunidades aos empresários para fazerem a deslocação.
Eu tive a oportunidade de falar com a Ministra da Indústria e a disponibilidade da Namíbia é total para conversar com os empresários que queiram se instalar. Portanto, há uma vontade de desenvolverem as suas indústrias e darem a oportunidade aos empresários de se instalarem com maior facilidade do que estamos a fazer aqui. Mas isso leva ao emprego, enfim, isso deixa o país numa situação difícil. Pois é, essa é uma das realidades que nós temos, mas nós todos temos que olhar para isto e ver como é que vamos continuar a estar no país, a desenvolver a nossa indústria, a desenvolver os nossos negócios, sem apoios, não é? Nós não temos apoios, nós não somos apoiados, quer dizer, há uma vontade de facto de apoiar com programas específicos, Aviso 10, Prodesis, FADA, mas também é limitado, muitas das vezes não atinge os objetivos que são necessários. Eu ouvi uma manchete do jornal Expansão, em que foram investidos 12 mil milhões no Prodesi, mas só 700, se não estou em erro, é que tinham havido retorno, quer dizer, e desses 12 mil milhões, de facto, nós não vemos grandes investimentos. E nós precisamos de criar oportunidades para as micro e para as pequenas e médias empresas. É fundamental olhar para as micro e pequenas Porque há uma e certa médias empresas. mentalidade de proteção dos maiores, não é? Eu vejo, como é que dizer, quando há incentivos fiscais, quando como é que dizer, há coisas especiais para empresas grandes. Os pequenos não há muito isso. Pois, mas aí é que nós temos que olhar, de facto, quem é que vai criar rapidamente postos de trabalho. Portanto, daí eu estar sempre focado naquilo que é as micro e as pequenas e médias empresas. É importante nós apoiarmos muito as microempresas. Há muita empresa e há muito empresário aqui com vontade de investir. E repare, nós não precisamos de ir para investimentos muito elevados. Nós com 200, 300 mil dólares, um microempresário consegue alavancar uma empresa e consegue criar 10, 15 postos de trabalho. Portanto, nós temos que olhar para isto com algum pragmatismo. Eu, por exemplo, nunca fui financiado. Aliás, eu fui financiado pela Caixa Geral de Depósitos, pelo Prodesi, deram-me, na altura tinha pedido 180 milhões de kwanzas, e desses 180 milhões de kwanzas, quando veio a desvalorização, deixou de ser aproximadamente 300 mil dólares, e eu pedi que fosse feito um ajuste. Mas para ser feito o ajuste, passados 3 anos, para ser feito o ajuste, a Caixa exigiu-me novas garantias. Portanto, para os 180 milhões de dólares eu tinha garantias e estava tudo bem. Sim, sim. No âmbito dos 300 mil dólares, quando foi concedido o crédito, depois do aumento da taxa cambial, já não tinha as garantias suficientes. Quer dizer, só valorizou o empréstimo. As minhas coisas como garantias nunca valorizaram. Portanto, aquilo que eu dei como garantias não foi valorizado. Eu tive aqui um problema grave, porque tive que desativar uma área de produção. Hoje tenho a fábrica está desativada, a fábrica das embalagens está desativada, está parada. Criaram-me um problema grave, porque deixei de poder ter capacidade financeira para comprar mais matéria-prima, portanto desativei a fábrica, tenho as máquinas todas paradas, é um investimento grande que fiz, mas não tenho capacidade para continuar, porque de facto não sou financiável. Portanto, sendo assim, dediquei-me à parte da alimentação e é onde estou a alavancar todo o projeto, com capitais próprios e a tentar conseguir sobreviver sem apoios, porque há dificuldades em conseguir esses apoios. Que balanço é que faz desta diversificação económica do país nestes últimos anos? Se falarmos de diversificação económica, houve muita coisa há muita coisa que está a ser feita, há muita coisa que existe. Há muita fábrica que não estava criada e que se criou, mas nós temos que dar aqui um salto em frente em relação a algumas situações, especialmente na agroindústria. Temos que deixar de importar determinado tipo de matéria-prima porque a temos cá e temos que pedir a estes empresários grandes que a transformem desde aqui. Por exemplo, eu volto outra vez a falar do tomate. Nós consumimos massa de tomate feita por empresas que estão cá, mas vem pó de tomate de fora, onde é misturado e feita a massa de tomate. Então nós precisamos de fazer a transformação do tomate que temos disponível para a indústria, e essas indústrias têm que ser... Está a dizer é que os grandes importadores têm que ter projetos industriais no país, é um pouco isso, não é? Eu creio que é por aí que temos que ir.
E as micro e pequenas e médias empresas têm que apostar fundamentalmente nas... Nós temos hoje muita matéria-prima e não temos mais, porque as pessoas, o próprio agricultor fica desanimado porque depois não consegue vender. Portanto, este é um problema. Temos a dificuldade também, que é grande e que nos cria muitos problemas e muitos custos, que são as vias de comunicação. As estradas, partem-nos os carros todos, temos muita dificuldade com a manutenção das viaturas, isto encarece o produto. Quando o João me perguntava, mas nós somos competitivos quando vamos lá para fora com os nossos produtos acabados, transformados, nós somos competitivos, nós seríamos muito mais competitivos se tivéssemos outras condições. Repara uma coisa, muitos dos países que exportam para Angola, as empresas são subvencionadas, são apoiadas, têm apoios estatais, não é? Portugal, por exemplo, neste momento está com um processo do PRR, que vai distribuir milhões de euros por empresas para a exportação. Portanto, nós vamos ser bombardeados com produtos muito mais baratos. Temos aqui um problema também com a nossa distribuição. A nossa distribuição da distribuição moderna, portanto, o que se chama supermercados e hipermercados, também temos problemas, porque está muito concentrada. Eles próprios, grande parte deles, são industriais, têm fábricas de tudo e mais alguma coisa. Portanto, quando nós chegamos para vender, portanto, quando os micro e pequenos empresários chegam a colocar os seus produtos com muito boa apresentação, com qualidade, têm dificuldade. Não é fácil que não se abrem as portas assim tão facilmente às micro e pequenas empresas. Daí nós temos estado a sugerir, João, que o Ministério da Indústria faça como alguns países fazem. Hoje até podemos falar, porque já vimos falando disto há muito tempo, e aí as primeiras vezes que fomos falando sobre isto, fomos vistos assim como um bocadinho raros, porque a OMC não permitia proteção. Mas hoje estamos a ver que os Estados Unidos está a ter uma reforma tributária em relação às importações e está a criar restrições. O que nós temos vindo a dizer é que aquilo que se produz, pelo menos 40% tinha que estar na prateleira nacional. Portanto, nós temos que ter as nossas prateleiras dos hipermercados, dos supermercados e dos mini-mercados com produção de produtos nacionais. Já existe alguma coisa? Existe alguma coisa forçada, mas muitos não conseguem lá estar. E nós precisamos de criar uma regra, e é importante que se crie esta regra o mais urgente possível. Porque só assim é que vão aparecer mais industriais. Porque a dificuldade... A França fez isso nos anos 60 e 70. A Namíbia tem 40%. 40% do que tem que estar nas prateleiras tem que ser produção nacional. Por isso é que, quando nos dizem venham para a Namíbia, vêm, vocês estão aqui, estão protegidos. Repara, a Namíbia tem todo o mercado de retalho, é só para namibianos, não podem ter estrangeiros à frente. Portanto, isto cria uma dinâmica, porque é muito desanimador. Quem vai buscar um financiamento de 400 ou 500 mil dólares para investir num determinado tipo de produto, que tem uma obrigação de pagar o seu crédito, depois vai ao mercado e dizem que não, nós neste momento não precisamos desse produto, porque nós estamos a importar, ou a marca é nossa, ou nós estamos neste momento com um acordo com um país que nos vai fornecer isso muito mais barato. Portanto, e nós, aquele investimento, e isto também é para a proteção dos créditos que foram feitos pelo Prodesi. Por exemplo, muitos dos créditos que foram feitos, ou que podem vir a ser feitos, têm que ter em nota de que se aquele produto que está a ser financiado, ou aquela fábrica que está a ser financiada para fazer um determinado número de produtos, ela própria tem que colocar os produtos no mercado. Claro, senão não tem retorno. Senão não tem retorno. Claro. E muitas das vezes o não retorno é que cria incumprimento bancário. A ver, porque nós não conseguimos colocar os produtos. Vamos ao mercado e o mercado diz, não, eu já tenho esse produto. Desse já não preciso. Eu daquele já não vou comprar agora porque me chegaram 2 contentores. Portanto, nós temos este problema que temos que resolver. E acho que não é uma atitude de hostilização que houvesse uma proteção à indústria nacional. E essa proteção não precisa ser... Nós não temos medo da importação. A importação é importante, porque a importação cria dinâmica.
A importação cria competitividade em preço, você tem que se aproximar ao preço. É importante que haja importação, mas é importante também que tenhamos a mesma oportunidade que tem a importação. Nós, até a nível de pagamentos, nós somos marginalizados em relação à importação, porque, repara, a importação tem que ter cartas de crédito. E são cartas de crédito que automaticamente condicionam o volume do valor, fica logo calcionado. No nosso caso, pagam-nos a 60 dias e pagam-nos a 90 dias. E ainda temos, em situações em que há uma data de validade que ultrapassa o prazo, nós levantamos o produto e acreditamos, ou trocamos por outro novo. Portanto, há todas as vantagens em que a indústria nacional tenha um pé forte dentro da distribuição. Portanto, é muito importante. E não tem porquê. As organizações empresariais não têm essa força, não existe essa relação. Eu acho que é uma coisa que nós temos, é uma coisa nova, temos que pensar. Temos que pensar que é importante para todos que haja esta proteção. Não tem a ver só com as associações, não tem a ver só com as instituições, tem a ver também com a forma como nós olhamos agora para o país, a forma como nós queremos ver o país, porque nós queremos também ver os nossos produtos nas prateleiras. E posso lhe dizer, João, nós temos dos melhores produtos que existem no mercado. E de qualidade acima do normal, porque os nossos produtos, uma grande parte deles, são produzidos biologicamente, não levam adubos. Portanto, nós temos todo um mercado enorme à nossa frente para poder colocar os nossos produtos no mercado externo. Portanto, eu, por exemplo, sou abordado frequentemente para exportar empresas que querem comprar produto da nossa fábrica, mas depois barra aqui com os delays, com estes problemas de tempos que não acontecem e as pessoas cansam-se e vão para outros países e compram noutros países. Ou seja, estava a dizer que uma importação demora pelo menos 15 dias aqui, não é? Sim, sim. Eu tenho conhecimento de uma importação que demorou, de uma exportação que demorou 3 ou 4 meses. Porque havia uma comunicação entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Indústria que não funcionava. Nós temos que criar rapidamente um departamento de exportação. E esse departamento de exportação tem que estar vocacionado para O país sempre se preocupou em captar investimento, ou seja, as instituições foram montadas no país para captar dinheiro, não para exportar produto, não é? Há aqui tem que haver aqui uma mudança de mentalidade. Há um paradigma novo, nós temos e temos capacidade de o mudar. Nós temos capacidade de o mudar. E eu vejo, por exemplo, o Ministério da Indústria e do Comércio hoje tem pessoas com vontade de fazer a diferença. Tem pessoas com vontade de ajudar, tem pessoas com vontade de fazer coisas novas. Só que nós precisamos fazer uma reforma da mentalidade das pessoas, uma reforma da própria burocracia que nós temos. Temos que fazer essa reforma urgentemente, porque todos nós vamos ganhar. Porque vai haver mais empregos para todos, vai haver mais oportunidades para todos. Por exemplo, eu posso dizer, se a agroindústria, que tem mesmo que arrancar, nós precisamos urgentemente ter 2 ou 3 faculdades de engenharia alimentar, que nós não temos. Nós temos uma faculdade em Malange de engenharia alimentar, quando nós temos as indústrias todas em Luanda. Portanto, nós temos, em Luanda, é urgente que não se façam engenheiros alimentares, mas que se façam técnicos alimentares. Somos nós, dentro das empresas, que damos formação às pessoas. Sempre que temos uma oportunidade, vamos à procura de formação, vamos à procura de conhecimento, temos que estudar. Portanto, isto não é para um país que se quer agroindustrializar. Claro. Portanto, precisamos urgentemente de ter faculdades, universidades que criem este tipo de saídas, porque vai haver emprego para esta gente. Há muitas empresas à espera que haja engenheiros alimentares para poderem alavancar outros setores da produção nacional. Repare, nós temos as nossas frutas, por exemplo. Nós podíamos estar a fazer as polpas aqui, mas para isso precisamos de engenheiros Sim, que tenham esta capacidade e este conhecimento. Temos que ir buscá-los lá fora. A burocracia para os ir buscar lá fora, o tempo que leva, o custo que tem, nós aí não somos competitivos, porque hoje ninguém vem para Angola com menos de 3, 4 mil euros. É difícil. E quando vem há um grau de exigência, não falando daquilo que irá entrar do IRPS, dos pagamentos que se tem que pagar por conta destas situações todas. Portanto, isto é um custo brutal para a empresa. Então as pessoas desistem. Há muitas pessoas, há muitos industriais hoje no mercado com vontade de fecharem as portas por causa de todas estas situações. Ou seja, o nosso ambiente de negócios tem que ser visto com algum pragmatismo. Uma das coisas que eu creio que era importante
era haver mais conversa entre empresários, quem decide, com as instituições, para ver onde é que nós podemos encurtar caminhos e ser muito mais objetivos no atingimento daquilo que são as necessidades do próprio país. Capacidade de criar receita. Nós temos essa capacidade, só que estamos a desperdiçá-la. Isto é a mesma coisa que temos um tanque de 10 mil litros de água e ele está furado com microfuros. Quando damos por ela, a água está em 2, 3 mil litros constantemente e nós estamos sempre a encher com 7 mil litros. Portanto, temos aqui muita energia que é gasta com aquilo que não devia ser gasto e temos muita energia que devia ser gasta com outras coisas e que não gastamos porque não temos tempo para ela. Eu vou perguntar-lhe uma questão global. Está otimista face ao futuro do país? Nós vivemos um período um bocado difícil. Nós estamos a viver um período que nós próprios estamos um bocado céticos, não sabemos exatamente que caminho trilhar. Acho que temos muitos desafios pela frente e estes desafios podem nos dar oportunidades ou criarem-nos mais dificuldades. Portanto, o otimismo que eu possa ter, eu estou a utilizar uma técnica de otimismo diário. Portanto, assim que me levanto, vejo o que é que está a acontecer e vou nesse caminho. Porque programar há 6 meses, 1 ano, está difícil. Eu fiz esse plano quando pedi o empréstimo e, passado pouco tempo, fiquei sem o empréstimo porque houve uma alteração cambial. Portanto, não consigo planificar, não consigo estar otimista em relação àquilo que vai acontecer no futuro. Hoje, aquilo que existe, prevê-se que podemos ter um peso, podemos ter a possibilidade de crescer, mas há muitas dúvidas e cria-se aqui muitos X. Já pensou em desistir? Já. Várias vezes. E o que é que o manteve? Olha, várias coisas. Primeiro porque sou angolano, gosto muito da minha terra, gosto de estar aqui, gosto muito da equipa que está comigo. As pessoas que estão comigo são pessoas muito lutadoras, são pessoas que já estão comigo há 8, 9, 10 anos e têm feito uma caminhada de evolução da empresa e, de facto, é isso e a esperança de que vamos conseguir dar a volta. Porque em termos de resultados financeiros não era para desistir já. Sim, senhor. Muito obrigado, Horácio. Obrigado eu.